Eu começo o Planeta Campo dessa quinta-feira falando um pouquinho sobre a União Europeia, que aprovou a lei que determina a restauração ambiental de 20% das áreas terrestres e marinhas dos 27 países que compõem o bloco europeu até 2030. Uma área quase do mesmo tamanho dos estados de Minas Gerais e São Paulo juntos. A medida está sendo contestada por setores industriais e agrícolas devido aos possíveis impactos econômicos negativos e resultou até na demissão da ministra do Clima da Áustria, demonstrando novamente uma queda no apoio dos europeus às políticas climáticas radicais. Quem explica melhor para a gente esse assunto é Daniel Vargas, especialista em bioeconomia e também professor de economia da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui com a gente no Planeta Campo. Eu que agradeço, Iá. É um prazer voltar a falar com vocês. É sempre um prazer te ter aqui com a gente. E, Daniel, eu quero começar falando sobre esse contexto em que a Lei de Preservação Ambiental está sendo aprovada, pois ela faz parte do Pacto Verde Europeu, que é um amplo pacote de medidas, legislações, que, entre outras coisas, visa garantir uma redução drástica das emissões de gases de efeito estufa. Por que essa nova lei ela é considerada uma peça crítica nesse Pacto Verde? É uma bela pergunta, Iá. O Pacto Verde Europeu estabelece um projeto europeu de descarbonização e de transição verde. E ele tem dois pilares. O primeiro pilar é a estratégia de transição agrícola, com medidas, por exemplo, como redução de fertilizantes e aumento de produção de orgânicos. O segundo pilar é a estratégia de biodiversidade. Cada um desses pilares é desdobrado em uma meta europeia, depois em metas nacionais, e essas obrigações são distribuídas entre os setores. A Europa avançou mais no primeiro pilar, o chamado Estratégia da Fazenda ao Garfo. Estabeleceu objetivos para os países cumprirem e, a partir do momento que isso começou a ser implementado, também focou a atenção na construção do segundo pilar, que é a Estratégia de Biodiversidade. E a medida central para o avanço desse segundo pilar é a chamada Lei de Restauração das áreas preservadas ou degradadas do continente. E agora nós estamos num momento em que a delimitação dessa meta e dessas obrigações está sendo pactuado, ou foi pactuado pela União Europeia. E eles consideram isso central, porque na Europa hoje os estudos sustentam que 80% das áreas estratégicas do continente estão em algum estágio de degradação e que restaurar e proteger essa área seria fundamental para essa transição verde no continente se completar. Perfeito. Agora eu te pergunto, como é que essa lei de restauração ambiental pode impactar os agricultores e também os setores empresariais lá na Europa e quais que vão ser os principais desafios para eles conseguirem de fato implementar tudo isso? Eu acho que esta lei foi a lei politicamente mais sensível de ser negociada e aprovada de todas as leis, na verdade, todas as decisões já tomadas no âmbito do Acordo Ecológico Europeu. Então, no ano passado, houve alguma votação no parlamento em que essa lei chegou a estar prestes a ser rejeitada, foi diluída nos seus compromissos e foi finalmente aprovada. Na sua aprovação, algumas condições foram estabelecidas para que não houvesse resistência de nenhum lado. Uma delas é que o foco da lei está em os países agirem para restaurar áreas estratégicas, mas não necessariamente a União Europeia cobra que os produtores restaurem áreas dentro da fazenda. A decisão que foi tomada foi: cada país tem autonomia para decidir se vai colocar a sua parcela de obrigação na conta do produtor rural ou se vai fazer um investimento em outras áreas, em parques, em regiões que não são hoje protegidas ou habitadas. E existem preocupações de dois setores principais. Primeiro, evidentemente, são os próprios produtores rurais. Que inclusive já estão descontentes, né? A gente viu aí uma série de protestos com relação a essa questão dos fertilizantes que você acabou de citar, né, Daniel? Desde o ano passado estão descontentes, esse descontentamento vem aumentando. A eleição parlamentar europeia foi um sinal muito claro de que eles não estão satisfeitos com esse avanço, com pouca flexibilidade das exigências ambientais. E ao lado deles existem aqueles setores ligados ao setor de energia, que quer investir em renováveis, mas tem receio de que essas áreas protegidas possam impedir a instalação, por exemplo, de indústrias do setor eólico. Entendi. Agora, essa lei foi aprovada num contexto bem conturbado, né? Ela está sendo bastante contestada. O voto da ministra do Clima da Áustria foi decisiva para a aprovação do texto, mas o próprio governo austríaco está contra o voto da ministra e demitiu ela do cargo.
E aí eu queria te perguntar quais que são os principais argumentos contrários a essa lei, como é que fica o clima político lá na Europa depois disso tudo? Em tese, uma votação e uma definição jurídica é um momento de pacificação. Então existem os desacordos, alguém vai para um lado, outro vai para o outro, a gente vai para a votação, segue o procedimento e o resultado é aceito por ambos os lados. O que a gente está vendo nesse caso não é bem isso. A votação parece aprofundar, escalar a briga, em vez de resolvê-la. Isso porque no processo legislativo europeu ele é muito complexo e tem etapas, mas a última etapa é a votação do Conselho. E os ministros dos países que integram esse Conselho devem ter um número de votos equivalente a 65% dos eleitores da Europa para ter a maioria para aprovação da norma. Na decisão sobre esta norma, esse número só foi atingido quando a Áustria mudou de posição e votou a favor da norma. O problema é que o governo austríaco é uma coalizão, que liderada pelos conservadores e que já tinha formado a posição contra essa lei. Então, a ministra do Meio Ambiente, indicada pela Áustria para votar no Conselho, aos 47 do segundo tempo, digamos assim, descumprindo o acordo com o seu país, votou a favor da norma. Então, do ponto de vista do procedimento europeu, a norma foi aprovada conforme a lei. Mas do ponto de vista do que a Áustria espera e representa no seu país, houve um descumprimento de um acordo político que é garantido por normas constitucionais. Então, o resultado é que tem havido agora uma tentativa de judicializar essa decisão, seja na Áustria, inclusive com ameaças criminais sobre a posição da ministra, mas também no âmbito europeu, levando o caso para o Conselho de Justiça, para a Corte Europeia de Justiça, melhor dizendo, o que pode, na verdade, só abrir novos capítulos para uma discussão sobre a validade dessa lei. E a gente estava conversando aqui antes do programa começar, que foi uma votação, inclusive, muito apertada, né? Esse voto da Áustria foi essencial, né, Daniel? Foi a condição para a aprovação da norma. Se a Áustria não houvesse votado a favor, não se teria atingido a linha de corte desses 65% de eleitores representados. Então, numa condição dessa, a pergunta é, o que predomina? Predomina a formalidade do procedimento, a ministra foi lá, votou a favor, 65%, cumpriu. Ou predomina a substância do jogo político, que pressupõe uma fidelidade aos acordos e à representação dos países. Porque o país Áustria, em tese, no seu governo era contra, mas a ministra foi lá e votou a favor. Entendi. Agora, Daniel, a aprovação dessa lei, ela tende a fortalecer o posicionamento da União Europeia nas negociações internacionais sobre mudanças climáticas, especialmente considerando que vem aí a COP29, porque assim, se a gente parar para prestar atenção na União Europeia, eles estão fazendo aqui até agora, né, algo como faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Porque a gente sabe que eles são um dos principais causadores dos problemas climáticos que a gente vê hoje. Com essa posição, eles conseguem trazer mais credibilidade para esse discurso deles? Eu não estou convencido, Iá, porque eu acho que a aprovação da norma nesse contexto revela que a União Europeia ela quer avançar na agenda climática, mas que enfrenta imensa contestação dentro do continente em relação a que agenda climática exatamente será colocada em jogo. E o nome da resistência central é quem vai pagar essa conta. Então, o que aconteceu em toda a história da agenda climática europeia? No momento de pagar a conta, a Europa combina políticas locais com uma socialização ou uma globalização do custo, com medidas unilaterais que dizem, a partir de agora, como nós queremos avançar com essa agenda climática, nós queremos que você cumpra essa regra segundo o nosso critério. E isso gera tensões nas relações com os outros países. O que vai acontecer com a agenda de biodiversidade? Será que vai ser a mesma coisa? A Europa avança com critérios que ela considera adequados e, a partir daí, pega esse referencial e diz, você vai ter que fazer o mesmo. E a pergunta que o Brasil vai ter que fazer nesse contexto é, o que vale como estratégia e como objetivos de biodiversidade? Porque nós sabemos que a Europa tem 80% da sua área degradada de biodiversidade. O Brasil tem 66% da sua área nativa preservada. Isso conta ou só conta o que nós vamos fazer a partir de agora? Isso vai ser central para ver de que maneira a posição da europeia será percebida e vista pelo mundo. Será um sinal de um continente que quer reconhecer as diversidades de esforços ou será uma tentativa de legitimar mais uma espécie de unilateralismo como nós temos visto? Entendi. Agora, Daniel, não tem como a gente falar desse contexto da União Europeia, que está aí brigando por proteger 20%,
sem a gente contextualizar aqui o Brasil, né? O Brasil, a gente tem mais de 66% do território preservado, nós temos aí o nosso Código Florestal determinando até 80% de áreas preservadas em propriedades rurais privadas. A gente tem metas relacionadas à restauração de 12 milhões de hectares de florestas. Nesse contexto todo, essa discrepância, ela mostra como a gente está à frente do mundo e se mostra como é que a gente pode avançar para valorizar os nossos ativos. Eu acho que você já deu a resposta. O que nós precisamos não é evitar, negar ou deixar de reconhecer a importância da biodiversidade. É de afirmar que no Brasil nós temos uma realidade produtiva em que a biodiversidade já é uma parte integrante da nossa gestão e governança do uso da terra nacional. O grande problema é que este mérito brasileiro, que é representado não só pelo que a gente já possui, as nossas áreas preservadas dentro e fora da fazenda, mas também pelos nossos esforços legais, inclusive com o compromisso de recuperar áreas degradadas, não encontra reconhecimento no debate internacional. Então, normalmente lá fora, as pessoas olham para o mundo a partir da sua realidade e vira e diz: eu não tenho nada, o que eu fizer a mais é mérito meu. Mas agora eu quero que todos façam a mais. Mas e o que a gente já fez? E o nosso histórico? E a nossa realidade hoje? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos que tudo isso que nós temos de verde possa ser reconhecido como um valor e um ativo brasileiro. E que passe também a ser reconhecido nessas relações econômicas e comerciais e diplomáticas com o mundo. Perfeito. Daniel Vargas, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, também especialista em bioeconomia. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Planeta Campo. Sempre uma honra, Iá. Honra toda nossa de te ter por aqui. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, Gestão de Resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.